Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Polacco, farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia, e gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de medidas de isolamento na epidemia do Covid-19. É interessante observar esse gráfico, onde nós visualizamos duas situações. São duas cidades italianas e uma passou por medidas de isolamento, também chamado de distanciamento social, em 23 de fevereiro, que é a cidade de Lodi, e outra, Bérgamo, só adotou a mesma política no dia 8 de março. Percebam que o número de casos de Lodi, que decretou um distanciamento social antes, ele é bem menor do que na cidade de Bérgamo. Ou seja, a medida provou-se que ela foi eficiente na disseminação do número de casos do Covid-19. É importante mencionar também, esse trabalho foi publicado hoje pela revista Science e traz a resposta para uma pergunta. Só pacientes com sintomas transmitem o SARS-CoV-2, que é o coronavírus responsável pela Covid-19? Este artigo da Science demonstrou que indivíduos assintomáticos são responsáveis pela contaminação de 79% dos casos de coronavírus. Ou seja, quem está aí pela rua circulando, em ônibus, metrô, sem sintoma, sem sinal nenhum, está contaminando potencialmente outras pessoas. E agora vocês imaginem cidades como São Paulo, com uso intensivo de metrô, de ônibus, e quase 80% das pessoas que têm Covid-19 estão transmitindo o SARS-CoV-2. Realmente é extremamente preocupante. Outra pergunta: a restrição da circulação de pessoas diminui a extensão da epidemia? Esse trabalho, publicado em 28 de fevereiro, comprovou que o isolamento imposto em Wuhan foi efetivo para diminuir o crescimento exponencial do número de casos da Covid-19. Além disso, esse estudo publicado pela Universidade de Washington demonstrou, fazendo um estudo comparativo, onde não há medidas de controle, você teria uma saturação muito rápida da capacidade do sistema de saúde. Ou seja, se não tomar medida nenhuma de contenção, vai chegar uma hora que esses casos que vocês podem visualizar aqui nesse gráfico, possivelmente fiquem fora da possibilidade de serem atendidos em um hospital, de terem um respirador numa UTI, se o caso dele se transformar crítico. Agora, se você fizer medidas de contenção como isolamento, a curva ela será achatada e o sistema de saúde será capaz de suprir as necessidades da sociedade. Esse outro gráfico, são dados de hoje, 17 de março de 2020, demonstram a importância de medidas de contenção que devem ser tomadas de maneira urgente. Esse gráfico demonstra a letalidade, o número de mortes por países, e aqui esta reta aqui casos dobrando a cada 2,2 dias. A China já entrou num momento que ela não está dobrando a cada 2,2 dias, está já estabilizando o número de casos. Agora, países como a Itália vêm crescendo, dobrando o número de mortes a cada 2,2 dias e começa a apresentar uma leve baixa aqui, que nós não sabemos se ela vai manter, se ela vai subir, os próximos dias que nós vamos verificar. Eu lembro a todos que a Itália demorou muito para tomar medidas de contenção, diferente da China, que também no início demorou, mas ela não tinha entendimento, conhecimento ainda da doença, mas praticamente isolou a cidade de Wuhan e os estudos científicos demonstraram que houve uma diminuição. A França vem crescendo o número também de mortes, como a gente pode observar nesse gráfico. Estados Unidos, Reino Unido também vem apresentando, também estão próximos de dobrando o número de mortes a cada 2 dias. Ou seja, hoje, os números atualizados, nós temos, a princípio, 107 mil casos ativos, casos que já foram fechados ou que já estão encerrados, 89 mil casos, e a taxa de pacientes
graves ou sérios é 7,02%, maior do que outros dados que estavam em torno de 4,5% em estudos anteriores. E o total de casos, se nós vamos observar desde o dia 22 de janeiro até 16 de março, ou seja, ontem, não param de subir e a curva é muito acentuada. O total de casos com o total de mortes, as duas curvas, se nós formos compará-las, são muito semelhantes. Aqui está a fonte, né, desses dados que são em tempo real. Só vou voltar no slide anterior para fazer uma totalização. São 182.725 casos cumulativos, né, com 7.174 mortes. São dados realmente preocupantes. E se o Brasil realmente não tomar medidas mais duras, mais severas, de isolamento mesmo, e isso envolve realmente o distanciamento social, nesse momento, não é possível pensar que quando tiver 3.000 casos, 5.000 casos, 7.000 casos, que se tome medidas como foram tomadas tardiamente pela Itália, e aí realmente nós não teremos mais o que fazer. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e fico à disposição aí pelo meu Instagram para responder as dúvidas de vocês. Muito obrigado.